E a história de hoje é a cura do cego de Jericó. Vamos descobrir o nome dele? Vamos. P A R T I M E U. Bartimeu. Muito bem. O nome do cego de Jericó é Bartimeu. Vamos ouvir a sua história. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus que vinha, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Feche os olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Agora me diga, o que você vê? Nada, né? Só escuridão. Tudo. O mundo para ele é sempre mais escuro do que a noite. Porque ele era cego. Não havia esperança de que Bartimeu algum dia pudesse enxergar. Até que, olha só o que aconteceu. Jesus e seus discípulos passaram por Jericó, a caminho de Jerusalém. Jesus estava passando ali pela cidade de Jericó com os seus discípulos, porque eles estavam indo a Jerusalém. E quando Jesus, seus discípulos e uma multidão deixavam a cidade, quando eles iam passando por esse caminho, viram o cego Bartimeu pedindo esmolas à beira da estrada. Sabe, crianças, Bartimeu vivia em uma escuridão física, porque não podia enxergar, mas ele tinha um problema bem maior. Seu coração também se achava no escuro por causa do pecado. Sabe, você e eu nascemos também com os nossos corações pecadores. Deus diz que viver no pecado é como estar na escuridão, porque estamos separados dele e não podemos encontrar o caminho para chegar a ele. O pecado nos cegou, impedindo que vejamos a verdade sobre nós mesmos e sobre Deus. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz: As nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isso. Mas o que é pecado? Pecado é qualquer coisa que eu faça que não agrada a Deus, que fazemos escondidas, que fazemos em segredo, que são pecados. Deus diz também que o pecado ele deve ser castigado. O castigo é ficar separado de Deus, em um lugar escuro. Sem o Senhor Jesus, você está na escuridão do pecado. Este é um problema bem maior do que a escuridão física do cego Bartimeu. Ouvindo ali que Jesus estava passando por perto, Bartimeu começou a observar tudo o que estava acontecendo. E ele começou a observar que tinha uma multidão passando, e que tinham pessoas, muitas pessoas ali falando, e ele começou a procurar saber o que era que estava acontecendo, quem era que estava passando por ali. Então,
Sem dúvidas, quando ele soube que era Jesus, ele já tinha escutado falar sobre Jesus, que Jesus tinha poder para restaurar a sua visão. Então, ouvindo que Jesus passava por ali, Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Embora a multidão tentasse calar Bartimeu, silêncio! Ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ouvir o chamado de Bartimeu, Jesus soube que ele precisava de ajuda. Jesus amava Bartimeu. Ele sabia que o cego se achava ali, naquela enorme multidão, necessitando de seu auxílio. Jesus queria ajudá-lo. Ele ama também você e a mim. Foi Ele quem nos fez e sabe tudo sobre você. A cor dos seus olhos, se você é alto ou baixo. Ele conhece também o seu coração pecador. Nada fica escondido dele. Em vista de Jesus ser Deus, ele é perfeito e livre de todo e qualquer pecado. A Bíblia diz: Deus é luz e não há nele escuridão nenhuma. Está escrito lá em 1 João 5. E por isso que não pode haver pecado no céu. Mas, apesar do nosso pecado, Deus, Pai, nos amou e enviou seu Filho, Jesus. E Ele ama muito você, assim como Ele amou Bartimeu. A multidão estava agora animando Bartimeu, dizendo que fosse corajoso e ficasse de pé, porque Jesus o chamava. Então, Bartimeu tirou a capa, levantou-se e foi ver Jesus. Quando ele chegou próximo a Jesus, Jesus perguntou: "Que queres que eu faça?" Jesus era o único que tem poder para devolver a vista a Bartimeu. Mas, mais que isso, era o único que poderia remover a escuridão do pecado do coração dele. Jesus preparou um meio dos seus pecados e dos meus pecados serem perdoados. Alguns dias depois de ter passado por Jericó, o Senhor Jesus morreria na cruz, recebendo castigo pelos meus pecados e pelos seus pecados e do mundo inteiro. Você e eu sabemos hoje que Jesus morreu pelos nossos pecados, derramando seu precioso sangue. Ele não merecia morrer porque não tinha pecado. A Bíblia diz que com a sua morte, Jesus nos libertou do império da escuridão. Jesus morreu e foi sepultado, mas ele ressuscitou, ele vive hoje para remover as trevas do pecado do seu coração. E sabe, crianças, tudo que você precisa fazer é pedir a Ele que o perdoe. Jesus queria tirar a escuridão do pecado do coração de Bartimeu, e ele era o único com poder para fazê-lo enxergar. Então Bartimeu respondeu ansioso: Mestre, eu quero tornar a ver. Bartimeu tinha fé sincera. Ele confiava que Jesus poder para curá-lo, porque ele sabia o quanto Jesus era grandioso. Ao ver a fé que Bartimeu tinha, Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. O Senhor viu a fé no coração de Bartimeu. Por ter crido, Bartimeu não foi só curado da escuridão física, mas também liberto da escuridão do pecado. Ele foi salvo. Na mesma hora, pela fé em Jesus, Bartimeu ficou livre da cegueira e da escuridão do pecado. Bartimeu seguiu Jesus pela estrada, andando nos seus passos, louvou a Deus com todo o povo. Sabe, crianças, Bartimeu acreditou que Jesus tinha poder para curar a cegueira e pediu a Jesus para ajudá-lo. Você crê
que o Senhor Jesus tem poder para remover a escuridão do seu pecado? Está disposto a chamá-lo para salvar você? Creia que o Senhor Jesus pode lhe dar um novo coração. Pela fé no Senhor, Ele pode perdoar os seus pecados, lhe dando uma nova vida, lhe dando um coração cheio de paz e de alegria. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Romanos 6. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Não seja defeito, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo que nele queira, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não seja defeito. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados